E como num piscar de mágicas, a mágica da televisão. Entrou a vinheta, quem aparece? Ludmila Candal. Estou aqui, um ótimo dia para você, Renan, para todo mundo que está aqui com a gente, para acompanhar esse dia aí do time Brasil lá em Paris. Nossa, eu tô muito olímpico, confesso para você. Começa o dia, a primeira coisa que eu faço, eu entro no aplicativo para ver lá o que a gente tem hoje. Tem medalha? Será que não tem? É muito legal. Eu acordo, vejo os resultados, já começa assim, ó, na expectativa para torcer para o Brasil. Eu acordo no clima do pódio. Aproveitando, Lud, o que a gente tem? Quais são as nossas chances de medalhas? O que a gente pode esperar para esse sábado? Renan, hoje os nossos olhos estarão voltados mais uma vez, né? Estamos aí na expectativa da ginástica artística com a Rebeca Andrade. Vamos falar com quem está lá então? Priscila Yasbeck tem todas as informações, as últimas informações de como é que vai ser essa prova da ginástica que a gente pode esperar da Rebeca Andrade hoje por lá. E é claro, a Pri, como sempre, vai trazer o clima aí de Paris pra gente que tá aqui. Oi, Pri, um bom dia pra você. Bom dia, Pri. Oi, Lud, bom dia, Renan, bom dia a todos que nos acompanham. Assim que é bom, né, Renan? Vamos maratonando aí todos os esportes, torcendo muito pelo Brasil. E hoje tem grande expectativa com Rebeca Andrade no salto, que é uma das suas especialidades, essa competição que vai acontecer aqui na Arena Bercy, que vocês estão vendo atrás de mim, que é o palco dessas competições de ginástica artística. Também vai ter a final do geral individual masculino, que vai acontecer um pouco antes do salto. Mas falando então especificamente sobre Rebeca, ela conseguiu a prata no individual geral na quinta-feira. Claro que todos vocês viram, todo mundo comemorou muito. Ela ficou um pouco atrás de Simone Biles, da americana, que é número 1 do mundo. Biles ficou com 59.131 pontos e Rebeca com 57.932 pontos. E com isso Rebeca ficou com a prata. E Rebeca Andrade também foi a grande responsável pelo bronze do geral de equipes que aconteceu na terça-feira. Então o Brasil conseguiu a medalha de bronze justamente por causa do salto que Rebeca conseguiu 15.100 pontos acima da pontuação de Simone Biles, que ficou com 14.900. Por isso há uma grande expectativa para essa prova de hoje. A gente sabe que Simone Biles é a grande favorita, inclusive ela pode fazer um salto num nível de dificuldade maior que o salto da Rebeca. O salto que a Rebeca vai executar já é um salto com um nível de dificuldade alta, um salto em que a Rebeca é muito especialista, que se chama Cheng. A Simone Biles pode realizar um salto que inclusive foi batizado como Biles 2, que é um salto ainda mais difícil, com um nível de dificuldade ainda maior. E segundo especialistas, esse salto que Simone Biles executa é um salto que, se o atleta não executar da forma correta, pode até ser um salto mortal, tamanho nível de dificuldade. E aí, dependendo do nível de dificuldade, o que pode acontecer é, a ginasta pode fazer um salto com um nível de dificuldade muito alto, mas uma execução não tão perfeita e com isso conseguir uma pontuação alta, ou pode executar um salto com um nível de dificuldade um pouco menor, mas com uma execução perfeita. A gente torce para que esse seja o caso, que a Rebeca, mesmo executando um salto talvez com um nível de dificuldade menor do que o de Simone Biles, ela tem essa execução perfeita. E a gente, claro que é óbvio que a gente não torce absolutamente para que se mal, a gente só torce aqui para que Rebeca Andrade vá bem. Tô fazendo uma brincadeira aqui que eu sei que todo mundo em casa fica torcendo aí para Simone Biles não ir tão bem assim, para dar uma chance para Rebeca conseguir o ouro. Agora, só para dar mais algumas informações, a Rebeca Andrade é ouro no salto e prata, foi ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio em 2020, mas na ocasião Simone Biles não participou dessas competições. A gente lembra que ela teve aquelas questões em que ela pediu para não participar por causa de uma questão de saúde mental. Inclusive, ela chegou até a falar num documentário que ela fez, que na ocasião ela não chegou a disputar essa prova do salto, justamente porque ela sabia que ela não estava bem e que esse é um salto dificílimo, que poderia ser um salto, inclusive, com risco de vida para ela, e é por isso que ela também não quis fazer essa prova. Mas fato é que em Tóquio, nas últimas Olimpíadas, então, Rebeca conseguiu o ouro no salto e foi prata no individual geral. Também Rebeca ganhou de Biles no salto no Mundial de Antuérpia, que aconteceu no ano passado, portanto
foi melhor que Biles também no ano passado, foi melhor que Biles agora no geral por equipes nessa prova do salto, e então a gente tem aí uma expectativa, quem sabe Rebeca não consegue se superar mais uma vez. E aí só para finalizar, também o que o pessoal vem falando muito por aqui, eu sei que vocês gostam de saber um pouco do comportamento, muitas pessoas e muitos estrangeiros conhecem Rebeca Andrade aqui em Paris, inclusive quando eu estava acompanhando uma das provas da ginástica, inclusive tinha umas americanas do meu lado, e quando a Rebeca estava fazendo alguma prova, elas falavam da Rebeca, go Rebeca, então o pessoal conhece bastante a Rebeca, inclusive Simone Biles acabou de publicar um vídeo nas redes sociais, aquele arrume-se comigo, que a pessoa fica se maquiando, e nesse vídeo ela falou que a Rebeca é boa, que ela é a maior adversária de Biles, e ela falou que nós temos pontuações muito parecidas e que eu não tinha uma competição como essas já há algum tempo, então simplesmente Simone Biles falando que a Rebeca é uma ótima adversária, que não se sentia desafiada assim há muito tempo. Eu volto com vocês. Ô Pri, você falou da Rebeca Andrade e também falou, obviamente, da principal oponente, que é a Simone Biles. A gente não torce, né, Lud? A gente torce pra Simone Biles ficar com a prata. Não tem problema. Assim, tropeçou, a gente vai falar, ai, que pena, poxa. Ô Pri, me diz uma coisa, a gente estava conversando aqui, eu e a Lud, a respeito da expectativa da Rebeca Andrade apresentar um salto que pode levar o sobrenome dela, Andrade. Essa é a grande expectativa e acho que está todo mundo curioso para saber que salto é esse que ela pode apresentar hoje. Pois é, as ginastas, elas podem, nessa prova do salto, elas podem fazer 2 saltos e o que vale é a média, né? Então é um mistério se elas vão, qual o tipo de salto e o nível de dificuldade desse tipo de salto. Só para dar um valor aqui, eu sei que a gente evita falar de algumas questões mais técnicas, mas esse salto Cheng, por exemplo, que é esse que a Rebeca é especialista, ele tem um valor de dificuldade de 5.600 e tem um outro que é o Amanar de 5.400. Há uma expectativa de que ela faça esse salto, mas a Simone Biles, ela faz o salto que é chamado Yurchenko Double Pike, que foi batizado de Biles 2, que tem um nível de dificuldade de 6.400, portanto, acima desses 5.600 desse Cheng de Rebeca Andrade. A ver se Rebeca, como vocês falaram, pode, inclusive, apresentar um outro tipo de salto, num outro nível de dificuldade e que pode, inclusive, ser batizado com o seu nome. A gente fica aqui na expectativa, a gente vai acompanhar tudo de perto aqui na Arena de Bercy para ver então quais vão ser as novidades e como elas vão desempenhar nessas provas. Mas fato é que o que vai contar também muito é a execução. Mesmo que Rebeca, por exemplo, realize um salto com um nível de dificuldade menor do que esse salto Biles 2, que é esse salto absurdamente difícil, se ela fizer uma execução perfeita e Biles tiver alguma falha, não fizer uma execução perfeita, eles avaliam, por exemplo, até como que fica a posição do pé, a posição do braço, são detalhes que são avaliados nessa execução, principalmente nesse altíssimo nível dessas ginastas que executam tudo perfeitamente. Isso pode acabar trazendo alguma diferença aí para as duas. Só uma última informação também, que é uma percepção de quando a gente acompanha todas as ginastas por aqui. O nível de qualidade de Simone Biles e de Rebeca Andrade é um nível altíssimo. Então isso acaba até sendo um pouco até um pouco injusto com as outras competidoras, porque elas elevam muito esse nível. Então elas vão se superando nesses saltos e nesses níveis de dificuldade, a ver como vai ser hoje, mas é importante a gente falar isso porque a gente normaliza esse nível de dificuldade. Todas elas são excelentes e fazem um trabalho sensacional, é lindo e é impressionante de ver de perto. São duas das maiores atletas desse esporte, da história desse esporte contemporâneas, né, Pri? Quem ganha com isso é quem pode assistir e acompanhar a carreira dessas duas atletas. Biles 1, 2, 3, eu sou mais a Rebeca. Rebeca 1. Pri, obrigado, viu? A gente volta a conversar daqui a pouquinho. A Priscila Yasbeck é o nosso olhar lá em Paris, acompanhando tudo de perto. Daqui a pouco ela volta.